Resolvi fazer um vídeo aqui mais rápido, né? Eu acredito que não vou conseguir nem fazer uma edição mais detalhada, porque praticamente 80% dos meus clientes me mandaram mensagem perguntando o que aconteceu com a prata, se era hora de entrar, se era hora de aportar mais. Então, eu acho que é mais fácil eu postar um vídeo, dar os primeiros sinais do que eu acredito que tenha acontecido. Bom, vamos lá. Se você for só olhar o gráfico, você fica, cara, desesperado. Basicamente, a prata despencou. E por que eu acho que isso está acontecendo? Bom, basicamente eu acredito que o mercado de prata panicou e acho que pode ser uma das maiores oportunidades para quem busca entrar no ativo agora. Eu estou preparando algumas atualizações aqui, então eu vou postando e eu vou deixando vocês mais atualizados sobre esse mercado. Então, não foi uma simples realização de lucros ou uma mudança de humor dos investidores, nem uma mudança estrutural. Não caiu nada na terra aqui de prata. A queda aconteceu justamente na virada para o FDN, significa First Notice Day. Ele é dentro da COMEX, que é a principal bolsa onde os contratos futuros de prata são negociados. Então, até a data de hoje, que é o FDN, a maior parte dos participantes do mercado futuro estava ali apenas para especular com o preço. São fundos, traders, algoritmos, gente que nunca teve intenção de ter uma barra de prata na frente. Eles entraram e saíam das posições só para questão financeira. E os contratos, eles eram rolados de um vencimento para o outro, basicamente automaticamente. Só que a partir de hoje, do FDN, a dinâmica muda. Quem permanece comprado em contrato passa a correr o risco, ou ter o direito, dependendo da ponta que você está, de receber a entrega física do metal. E quem está vendido pode ser obrigado a entregar a prata real, não apenas ajustar o diferencial de dinheiro. Ele precisa efetivamente entregar aquela prata. E eu não sei se você lembra do que aconteceu na pandemia com o petróleo. É muito parecido. E nesse ponto que o mercado deixa de ser puramente financeiro e encosta na realidade física da oferta e da demanda. Obviamente a questão do petróleo era diferente, mas o choque de oferta e demanda é exatamente o que está acontecendo. E foi exatamente nessa transição da prata que a gente viu um volume absurdo de contratos sendo despejados no mercado em questão de algumas horas. Como se alguém tivesse aberto uma comporta de uma represa, a água saiu tudo de uma vez e basicamente despencou. E quando eu falo que jogaram muitos contratos, para você ter uma ideia, foi vendido o equivalente a 1 ano de produção de prata. E essa enxurrada de contratos futuros vendidos, de uma forma muito agressiva, ele forçou o preço a cair e fazer com que quem tinha ideia de pedir a prata física talvez mudasse de ideia e não pedisse mais. Então o gráfico despencou, vários stops foram acionados, os algoritmos até aceleram ainda mais o movimento e gera uma sensação de colapso momentâneo. Mas o efeito mais importante dessa queda não é o preço em si, e sim o comportamento que ela provoca. Quando a prata cai forte, muitos comprados que poderiam levar o contrato até a entrega física, eles desistem disso. E o investidor olha para a tela também, vê a posição no prejuízo, sente o risco aumentar e às vezes prefere zerar a posição, ajudando ainda mais o mercado. E alguns que cogitavam pedir o metal passam a enxergar a operação como arriscada demais naquele momento e decidem não pedir o metal mais. É isso que eles buscam. Então a queda, ela funciona como um mecanismo de desestímulo da entrega física do metal. Ela empurra o mercado de volta para o lado financeiro, onde tudo se resolve em dinheiro e não em metal. Mas isso não vai ficar assim por muito tempo. E aqui a gente entra no ponto sensível dessa história. O mercado de futuros de prata, assim como de ouro, ele tem uma alavancagem implícita enorme entre o volume de contratos e a quantidade de metal realmente disponível para entrega. Não é um sistema desenhado para que a maioria dos participantes receba a prata física. Ele é desenhado para que a maior parte das posições seja encerrada financeiramente antes disso. Então, enquanto esse comportamento se mantém, o sistema flui sem problemas nenhum. Mas sempre que existe o risco de um número maior de participantes querer converter esses contratos de papel em metal, surge tensão. E para mim essa queda mostra o desespero de quem está sabendo que não vai conseguir entregar toda aquela prata se precisar. E existe um problema grande aqui que quando você sabe do backwardation atual entre os papéis da COMEX e a prata física vendida em Xangai, dá uma diferença de 20, 25 dólares já. Se precisasse entregar essa prata física mesmo, provavelmente os investidores eles teriam que correr para Xangai, investidores que eu digo os bancos, né? Eles precisariam correr para Xangai, comprar a prata no preço que ela tivesse
E isso com certeza ia fazer ela explodir muito mais de valor. Bom, isso ia fazer com que eles tivessem prejuízos estratosféricos maiores do que já estão, e isso não foi o que eles fizeram. Então, basicamente, eles tiveram outra estratégia. Então, basicamente, quem já estava vendido em prata está novamente dando uma cartada maior ainda para o mercado cair, para ele sossegar um pouco. Para mim, isso vai deixar o mercado mais alavancado ainda. Existem algumas posições gigantes de bancos que estavam vendidos em 215 milhões de onças de prata com preço médio em 15 dólares. E agora eles estão fazendo um movimento ainda maior. Esse despejo, se realmente foi como noticiado, correspondente a 1 ano de papel, então foi vendido agora 800 milhões de onças em prata em papel. É algo surreal. Isso, para mim, parece uma defesa extremamente agressiva do sistema financeiro contra essa possibilidade de aperto físico da prata. Então, isso não significa automaticamente que vai faltar prata amanhã ou que existe um colapso iminente. O mercado ele é mais complexo do que estoques, fluxos, mecanismos de arbitragem, tudo isso faz parte da equação. Mas a forma com que o preço se comporta e comportou hoje, nesses momentos, ele revela uma fragilidade estrutural ainda maior do que eu imaginava. Não é no trade especulativo, na oscilação diária, mas sim nessa transição entre o papel e o metal físico. Mas vamos lá, qual que é a minha leitura dos próximos passos? Então eu fiz um movimento agora no mercado. Para mim essa é uma das maiores oportunidades de compra que o papel vai dar. Eu aumentei uma parte da minha posição via opções, mesmo com essa volatilidade louca. Basicamente, eu estou muito convicto que a prata vai voltar a subir. Eu comprei posições para o final de 2026, só que, apesar de ser para 2026, eu penso que é um movimento mais especulativo. Então eu não zerei nenhuma posição de prata. Eu acho que o mercado mundial vai engolir essa queda em poucos dias ou semanas. E quem quiser saber um pouco mais sobre o mercado de prata, minhas análises, eu acabo fazendo alguma coisa mais aprofundada dentro da minha área de membros. Então eu vou convidar você a assinar aqui e caso você queira algo mais personalizado, proteger tua carteira até desses momentos também, venha conversar comigo. Então eu deixei um link aqui embaixo na descrição, preencha ele, é bem rápido, é bem fácil e vem falar comigo, que eu mesmo vou entrar em contato com você. Bom, eu vou voltar agora, né, aos mercados e os investimentos e qualquer notícia eu atualizo vocês. Um abraço e ótimos estudos.